Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade à história de Esther. Essa história incrível e tudo que a gente aprende com ela. Se você não assistiu a parte 1, ao vídeo anterior, pare aqui e vai lá e assiste. Depois você volta e dá continuidade. Porque nesse vídeo, parte 1, eu falo sobre como Esther foi proclamada rainha e os primeiros acontecimentos da sua vida como rainha. Bom, então vamos lá. Gente, passado todos esses acontecimentos, o rei Xerxes, ele exalta um homem no poder. Ele enche esse homem de dignidade e coloca ele sobre todos os oficiais, nobres e colegas do rei. Seu nome é Amã. O rei Xerxes dá até o seu anel para dar mais poder para ele realizar e fazer todas as coisas necessárias para o reino. Todos os nobres e oficiais, sabendo disso, passam a se curvavam diante dele, menos Mardoqueu. Mardoqueu continua ali pelo pátio do palácio e ele não fazia isso por ele ser judeu, ele não via que ele tinha que dar esse tamanho respeito a esse homem. E ele não fazia isso. Alguns oficiais, percebendo isso, o que fez? Foi correndo contar a Amã. Amã, apenas Mardoqueu não se curva diante da sua presença, você já notou? Enfim, quando a pessoa ela para de cuidar da própria vida e começa a cuidar da vida dos outros, né, gente? O que ela planta? Intrigas. Intrigas. Uma energia ruim sobre a vida dela e também a vida dos outros. Porque naquele momento, Amã começou a notar que Mardoqueu realmente não se curvava diante dele. E Amã, gente, ele começa a elaborar e organizar uma estratégia, um plano para destruir todos os judeus, todos eles. Ele não se concentra mais só em Mardoqueu, ele quer a destruição de todo o povo judeu. Então, como ele era muito poderoso e tudo mais, ele se apresentou ao rei, conversou com o rei e falou: meu rei, existe entre nós um povo espalhados entre as províncias, no meio do nosso reino, que tem culturas e tradições diferentes à nossa e não segue as suas leis. Eles não te obedecem. Senhor, não é prudente que esse povo fique no nosso meio. O rei, ouvindo assim, a grosseiro modo, deu razões e pleno poder à mãe e disse para ele: faça com esse povo o que você quiser, que você bem entender. Amã começa a fazer então cartas, escrevendo e colocando data, né, para o extermínio de todo o povo judeu e manda essa carta a todas as províncias. E ali, gente, neste momento, começa um horror, um pânico do povo judeu. Eles se sentem humilhados, eles se sentem abandonados. E ali naquele momento, Mardoqueu, quando ouve, né, ele rasga suas vestes, porque naquela época, né, era um sinal de tamanha humilhação diante do Senhor, fazer isso, rasgar as vestes e cobrir a sua cabeça com terra, com cinzas. E foi assim que ele fez. E quando os criados da rainha viram que Mardoqueu estava passando, porque ele tentou entrar no palácio para falar com ela, mas não o deixaram, porque ele estava vestido desta forma e não podia entrar no palácio desse jeito. Então, quando as criadas contaram a Esther como que estava Mardoqueu, ela quis falar com ele, mandou vestes para ele, mas ele não quis, ele se recusou a colocar. Então, ela pediu para um servo de confiança ir lá falar com ele. E esse servo foi e ele contou tudo o que estava acontecendo, que o povo judeu tinha dia, tinha hora marcada para morrer e muitas cartas tinham sido enviadas a todas as províncias com o selo e assinatura do rei. E Mardoqueu, gente, pede ajuda para Esther. Esther, ele fala: Esther, você está dentro do palácio. Use a sua influência com o rei para nos ajudar, para ajudar o povo judeu. A Esther, gente, ela responde Mardoqueu também por uma outra carta, um outro bilhete falando para ele que todos sabem, todo mundo do reino sabe que ninguém pode chegar à presença do rei sem ser chamada. Porque se uma pessoa ela faz isso, ela é morta naquele momento, naquele instante. Só poderia se chegar na presença do rei se ele chamasse. E já fazia 30 dias que ele não a chamava.
E sabe o que Mardoqueu faz? Ele adverte Esther, ele dá uma bronca nela, falando assim: Esther, não pense que só porque você é rainha e vive no palácio que a sua família será salva. Todos vão morrer, todos vão perecer. Se você não nos ajudar, o Senhor fará de uma outra forma. Aí ela lê aquilo como se fosse um tapa na cara, porque às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né, gente? Pra gente poder fazer o que é certo, pra gente tomar certas atitudes. E ela, naquele momento, ela fala assim, fala pra Mardoqueu avisar todo mundo, avisa o povo para eles fazerem jejum por 3 dias. E eu também irei fazer. Não comam e não bebam. Então, o que eles foram? Buscar o Senhor. E ela diz, eu irei falar com o rei, irei entrar na presença do rei. Se eu tiver que morrer, que assim seja, que eu morra. E foi então, gente, 3 dias. Aí ela se arrumou, ficou toda bonita, colocou seu traje de rainha e entrou no pátio onde o rei estava. E quando o rei viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela, estendeu o seu cetro e permitiu que ela se achegasse até ele. Ela se achegou até ele e ele já falou para ela, o que foi, Esther? O que você quer? O que você precisa? Me fale o que você quer. Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Olha como ele amava ela, né, gente? E ela falou, eu gostaria de convidar o Senhor, meu rei, e a Amã a um banquete que eu irei dar amanhã. E ele falou assim, com certeza, estarei lá. E mandou já chamar a Amã e se organizar para aceitar esse convite e estar lá. E foi exatamente isso, gente. No outro dia, Amã foi pro banquete e também o rei Xerxes. E beberam, né? E foi muito gostoso, um belo banquete e tudo mais. Aí o rei chamou ela e falou, Esther, qual que é o seu desejo? O que você quer? Você não vai me falar? E ela falou, Senhor, eu gostaria que você e Amã viesse a um outro banquete que eu vou dar amanhã. E aí eu vou falar tudo que eu realmente quero, eu vou dizer o meu pedido. E o rei mais uma vez falou, fale o que você deseja, nem que seja metade do meu reino e tudo mais. Mas ele falou, tudo bem, amanhã então eu e Amã voltaremos ao teu banquete. Amã volta para sua casa, chega lá, ele conversa com a sua esposa e com os amigos e fica muito revoltado, porque quando ele estava saindo do banquete, Mardoqueu estava lá no pátio e não se curvou diante dele. E isso deixava ele com muito ódio, em fúria. E a esposa dele falou assim, por que você não mata este homem? Manda fazer uma forca de 20 metros, chegue amanhã, logo cedo, e fale com o rei tudo que Mardoqueu está fazendo e peça ao rei para enforcar Mardoqueu. Amã fica todo feliz, fica toda alegre, bebe e comemora e se exalta diante dos seus colegas, esposa, dizendo que o rei o engrandeceu, que o rei levou ele a esse banquete com a rainha Esther, ele foi o único convidado e tudo mais. Ok. Por outro lado, o rei, à noite, ficou sem sono e resolveu pegar as crônicas, histórias do teu povo, da sua história, do teu reinado, das suas proezas e tudo mais. E ele lê em um registro aquilo que eu contei no primeiro vídeo, que Mardoqueu tinha deletado 2 oficiais que tramavam contra a sua vida. E aí ele perguntou para um oficial que estava ao seu lado, o que foi feito para a gente honrar este homem que salvou a minha vida? E o oficial disse, nada, senhor, nada foi feito. Ele falou assim, mande chamar Amã. Aí eles foram lá, chamaram Amã, Amã chegou. Aí ele disse assim, Amã, o que a gente pode fazer para exaltar um homem a qual o rei se agrada muito? Amã, já dentro da sua soberba, pensou assim, né? Deve ser eu. Que outro homem o rei gostaria de honrar? E Amã, achando que era ele, né, esse grande homem aí que ia ser honrado pelo rei, sugere que o rei encontre um homem muito poderoso também no reino e esse homem faça todas as apresentações e
também, sabe, sirva de certa forma esse homem, colocando nele as roupas reais, sabe, tipo, colocando uma capa real, coroa real e levando ele a uma montaria real por todas as cidades e proclamando em alta voz para todo o povo. É isso que o rei faz quando ele se agrada num homem, né? Quando um homem é de valor e é honrado pelo rei. E aí o rei, ele olha para a mãe e fala: faça exatamente como você disse, eu gostei da sua ideia. Mande chamar Mardoqueu. Eu só fico imaginando a cara dele na hora que ele descobre que é Mardoqueu. E é feito exatamente isso. Amã tem que honrar Mardoqueu pela cidade, fazendo isso. O homem que ele queria matar. Ou seja, aquele plano dele foi tudo por água abaixo, né, gente? Né? E ele ficou mais frustrado e com mais raiva. Gente, que olha só o que a gente aprende com isso. A gente, quando a gente deseja o mal para o outro, quando a gente deseja ser maior do que os outros, e a gente usa de meios negativos, de meios ruins e baixos para isso, a nossa queda é certa. Então não queira nunca usar de atos, sabe, que não condiz com Deus para você ser exaltado, para você ser engrandecido, para você se destacar. Muitas pessoas não usam essa forma, né? Planejar matar alguém, mas usa a mentira, a falsidade, a intriga, a fofoca. São todas maldições na sua vida. Então se liberta delas enquanto você pode. Bom, chegado o outro dia, dia do banquete, o banquete de Esther, Amã vai para o banquete, depois de ter conversado com a sua esposa, e a sua esposa falado assim para ele: Amã, se você tá fazendo tudo isso, e aconteceu tudo isso, e esse homem é judeu, esquece, você perdeu. Então, ele já sai de lá assim, ó, com o coração mais angustiado ainda, né? E ele vai então para o banquete, né, de Esther junto com o rei. E lá tá todo mundo se alegrando, festejando, e o rei pergunta para Esther: Esther, o que foi? Qual é o teu pedido? Me fale, mesmo que seja metade de todo o meu reino, eu vou te dar. E ela fala: Senhor, se eu realmente encontrei graças nos seus olhos, eu peço que salve o meu povo e salve a minha vida, porque fomos sentenciados à morte. E neste momento ele fala: mas quem é este homem que quer fazer isso? E ela aponta para a mãe e fala: Amã, esse é um homem perverso e cruel. O rei fica furioso, ele sai dali para respirar e já chama os guardas para pegar Amã. Neste momento, um oficial fala: olha, foi construída uma forca de 20 metros de altura que Amã mandou construir para matar Mardoqueu, aquele homem que te salvou, que salvou o rei. E ele falou: não acredito, então enforque Amã nessa forca. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi enforcado na própria forca que ele construiu para matar outra pessoa. Vocês entenderam? Cuidado com o que você planta, porque tudo que você planta, você colhe. Cuidado com as coisas que você deseja para o outro, porque ela pode voltar diretamente para você. E depois disso, o rei deu a Esther todos os bens de Amã. Só que as cartas tinham sido todas entregues nas províncias. E ela pediu para o rei: Senhor, e agora? Ajuda a gente, salva o meu povo. E ele falou assim: olha, infelizmente, uma carta assinada pelo rei e com o seu selo não pode ser revogada. Mas escrevam outras cartas. Toque o meu anel, dê o anel que estava com Amã para o Mardoqueu, e vocês escrevam o que quiserem aos judeus. Peçam que se protejam e tudo mais. Então, Mardoqueu começa a escrever as cartas rapidamente, falando o que eles poderiam fazer naquele dia marcado para que eles fossem exterminados, e colocou que eles poderiam se proteger, que eles poderiam lutar, que o rei estava com eles também. E assinaram, né? Assinou, o rei assinou, colocou seu selo, mandou em todas as províncias rapidamente com os cavalos reais, cavalos rápidos, e conseguiram entregar tudo a tempo.
Nesse momento, os judeus se alegram, ficam fortes e festejam com banquetes. Chegado nesse dia, eles se protegem, eles lutam e eles vão com tudo. Resumidamente, foram 75 mil mortos. E alguns moradores das províncias da Pérsia se tornaram judeus porque temeram os judeus. O povo foi liberto, o povo teve, uma segunda chance porque se voltou para Deus. Porque quando era para fazer o jejum e oração, eles fizeram. Porque eles buscaram ao Senhor. E Esther foi colocada, gente, por um propósito muito grande como rainha. E ela enfrentou os medos dela e ajudou o seu povo. Mardoqueu foi um homem que foi exaltado diante do Senhor. Primeiro, ele começou lá atrás, tendo um ato de generosidade, cuidando da prima que tinha perdido os pais. O Senhor o abençoou porque ele honrou a Deus. E ele foi um homem grande de poder e diante dos judeus e de todos da Pérsia, ele crescia e era um homem respeitado e amado pelo seu povo porque era um homem justo, leal e bom. E assim, gente, a Esther foi esse instrumento de Deus para salvar o seu povo. Todo um povo, ok? Bom, essa história é incrível, eu aprendo com ela demais. Força, coragem, determinação. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e buscar Ele na hora da nossa dor e tribulação. É Ele que pode fazer o impossível se tornar real. Então aprenda com essa história. Leia Esther. São 10 capítulos incríveis. Um beijo, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tchau, tchau.